Pessoal, recadinho rápido então aí para vocês. Nas aulas síncronas e assíncronas que já foram, né, a gente terminou a parte de ângulos. A gente viu a definição primeiro de ponto reto e plano, para depois entrar em segmento de reta, semi-reta, definimos ângulos através das semi-retas, estudamos paralelismo e ângulos internos e externos de um triângulo. Não definimos ainda formalmente triângulos, mas por isso não, a gente define agora. É a figura plana formada pela união de três segmentos de reta através de seus extremos. Na verdade eu defini isso sim quando eu falei de ângulos internos, isso foi na aula síncrona, não tem aqui no YouTube, né? Falamos aí que a soma desse ângulo com esse ângulo com esse ângulo tem que dar 180 graus. Falamos também de ângulo externo e com isso nós encerramos a parte de ângulos de geometria. Agora nós vamos falar de lados. E para falar de lados nós precisamos falar de triângulos e precisamos entender as classificações que existem dos triângulos. Fala, pô, André, mas você falou que acabou a parte de ângulo, tá aí ó, a classificação quanto aos ângulos. Sim, tem razão. Ainda vamos falar de ângulos, mas agora é uma outra ideia, é uma outra interpretação. Nós vamos falar dos ângulos para classificar os triângulos, mas vamos classificar logo abaixo também quanto aos lados. E aí vamos falar de uma propriedade importante que tem a ver com essa classificação quanto aos lados. Tá? Basicamente esse recado assíncrono é mais para falar isso. Então classificação quanto aos ângulos, são três. Se o triângulo tiver os três ângulos agudos, eu já falei, hein, pessoal, o que é ângulo agudo. Esse aqui é o ângulo reto. Ó, a gente põe esse símbolo para falar que ele é reto. O ângulo reto é intuitivo. Tem no canto da parede, tem no rejunte do azulejo, tem na quina da sua mesa aí. Então esse é o ângulo reto. Se essa semi-reta, em vez de estar para cá, ela estiver para cá, ó, o ângulo é menor que 90, então ele é agudo. Se tiver para cá, né, ou seja, em vez de estar para cá, em vez de estar para cá, ela está para cá, o ângulo é maior que 90. A abertura é maior que 90, portanto é obtuso. Se tiver os três ângulos agudos, acutângulo, tá? É o nome que a gente dá para um triângulo que tem os três ângulos agudos. Se tiver um reto, e a gente vai ver que não tem como ter mais de um reto, façam a conta aí, tentem desenhar. Primeiro, tentem desenhar um triângulo com mais de um reto. Depois, façam aí tentem somar. 90 mais 90 dá 180. Quanto vale o terceiro ângulo? Zero? Não tem sentido isso, né? Então só vai ter como ter um, mas o nome que se dá quando tem um ângulo reto dentro do triângulo é triângulo retângulo, tá? Então todos agudos, triângulo acutângulo, um agudo, triângulo retângulo. Pelo mesmo caso do retângulo, também só vai ter como ter um obtusângulo. E se tiver perdão, já me adiantei. Só vai ter como ter um ângulo obtuso. Se tiver um ângulo obtuso, o nome do triângulo é obtusângulo, tá? Todos agudos acutângulo, um reto retângulo, um obtuso obtusângulo. Essa é a classificação quanto aos ângulos. Já vimos ângulos, mas ainda não tínhamos usado eles para classificar triângulos. Então isso aqui é o começo da matéria de lados. Lados começam em triângulos e a gente vai discutir lados de triângulos. Mais lados agora do que ângulo. Ângulo meio que já foi. Não dá pra gente separar ângulo de lado. Né? Na geometria tudo segue junto. A gente começa com ângulo, agora a gente introduz lado, mas vamos continuar falando de ângulo também, tá? Então aí, essa classificação quanto aos ângulos. E a classificação quanto aos lados, já que a matéria agora tem a ver com lados, né? Vamos entrar na matéria que tem a ver com os lados. Se tiver os três lados diferentes, o triângulo se chama escaleno. Se tiver pelo menos dois lados iguais, isósceles. E se tiver exatamente os três lados iguais, equilátero. Aí eu desenhei tanto o escaleno quanto o isósceles quanto o equilátero acutângulos, tá? Mas tirando o equilátero, que o equilátero é sempre acutângulo, tem sempre essa mesma forma que está desenhado aí, o escaleno e o isósceles ambos podem ser ou retângulo, eu posso ter um triângulo retângulo isósceles, ó, os dois pauzinhos vai indicar, igual tá indicando lá embaixo, que os lados são iguais, todo lado que tem dois pauzinhos cruzando é igual os outros lados que tem dois pauzinhos cruzando. Eu posso ter um retângulo aí, ó, isósceles, com esses dois lados iguais. Posso ter um obtusângulo isósceles também, com esses dois lados iguais. Como eu posso ter um retângulo escaleno e um obtusângulo escaleno, tá, gente? As classificações meio que são independentes aí. Só o equilátero, que ele é sempre acutângulo, tem os ângulos internos fixos. Nós vamos ver isso daí ao longo da resolução de exercícios, tá? O recadinho é rápido, peço que vocês assistam, vou ficar enchendo o saco para vocês assistirem antes da aula síncrona, porque na aula síncrona eu quero aproveitar para fazer exercícios, tá? Muito importante para exercício que nós vamos resolver, definir a altura do triângulo, tá? Por definição, a altura é um segmento de reta que sai do vértice e forma 90 graus com o lado oposto. Então vamos traçar as alturas desse triângulo aí, que não sei se vocês estão percebendo, mas é um escaleno acutângulo, todos os lados diferentes e todos os ângulos agudos, tá? A altura em relação a esse lado que está horizontal, o lado de baixo é essa, ó, ele sai do vértice e forma 90 graus com o lado de baixo. A
altura em relação ao vértice da esquerda, tá? O ponto de encontro entre os segmentos, o bico do triângulo a gente chama de vértice, tá? O vértice da esquerda e vai até o segmento da direita é a altura, também, forma 90 graus com o lado da direita, tá? Esse aqui, ó, sai do vértice da direita e forma 90 graus com o lado da esquerda. Também é a altura, quer dizer, a altura não precisa estar de cima para baixo, basta sair de qualquer um dos três vértices e formar 90 graus com o lado oposto a esse vértice. Pode ver que nessa verde aqui, ó, ela está indo desse vértice até o lado oposto dele. A azul está indo desse vértice até o lado oposto dele. A rosa está indo desse vértice até o lado oposto dele. Por que a altura é importante quando a gente vai classificar triângulo? Por que eu classifiquei triângulo? Para começar, porque o triângulo mais importante que resolve 80% dos exercícios é o triângulo isósceles. 80% dos exercícios de geometria são resolvidos pelo triângulo isósceles, tá? E para definir triângulo isósceles, para falar das principais propriedades dele, que é o que vem agora, olha o nome do slide aí, ó. Das principais propriedades do isósceles, eu tinha que definir o que era um triângulo isósceles, ou seja, um triângulo que tem pelo menos dois lados iguais, agora vocês já sabem, e tinha que definir a altura, porque uma dessas duas propriedades depende da altura. Então, ó, alguns nomes particulares no triângulo isósceles. Todo bico de qualquer triângulo é um vértice. Mas no triângulo isósceles, o bico onde os lados iguais se encontram é o vértice. Por isso que eu marquei ele aí de vermelho e chamei de vértice. O lado oposto ao vértice, ou seja, o lado diferente, é a base, tá? Então, vértice, encontro dos lados iguais, lado diferente, base. O vértice tem um ângulo nele, que não é muito criativo para dar o nome, é ângulo do vértice, tá? E a base tem aí os ângulos da base. Ah, André, mas que falta de criatividade, né? Além do de cima chamar ângulo do vértice e os de baixo chamarem ângulo da base, você pôs alfa e alfa, não foi a falta de criatividade do nome, não é minha, esse é o nome correto, tá? Mas não foi falta de criatividade por alfa e alfa, não. Isso é a primeira propriedade. No triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais, ou seja, o ângulo do vértice é o ângulo diferente, é o oposto à base. Os ângulos que estão tocando a base no triângulo isósceles, eles são iguais. Base para o triângulo isósceles é o lado diferente. Beleza? Aí eu tenho a altura. A segunda propriedade tem a ver com a altura. Se eu traçar a altura de um isósceles, a altura relativa ao vértice, sai do vértice e forma 90 graus com a base, tá? Se eu traçar a altura que cai na base, ela necessariamente cai no meio da base. O que isso quer dizer? Se a base for B, aquele pedaço ali, né, onde a altura cortou e deixou metade para a esquerda, metade para a direita, metade da esquerda mede B sobre 2, a metade da direita mede B sobre 2 também. Então, além de no triângulo isósceles os ângulos da base serem iguais, no triângulo isósceles a altura cai no meio da base. Qual a altura? A altura relativa à base, a altura que sai do vértice e toca a base, tá? As outras não vão cair no meio. A outra, por exemplo, vai formar 90 graus aqui, ó. Não vai cair no meio, é só na base, não é qualquer lado oposto, é só na base. A mesma coisa a outra aqui, ó. Vai formar 90 graus com aquele lado ali, ó. Mas não vai cair no meio, ó. Pode ver que esse pedaço é bem maior que esse pedaço, tá? A mesma coisa ali do outro lado, tá? Então só a da base, a altura da base, cai no meio da base. As outras dos outros lados cai formando 90 graus, tá? E já que a gente definiu a altura, que é o segmento que sai do vértice e forma 90 graus com o lado oposto, estejamos muito atentos para as alturas do retângulo e do obtusângulo. Porque ali no escaleno... Ali no escaleno não, perdão, ali no acutângulo, que também era um escaleno aqui no caso, né? Mas aqui no acutângulo, todas as alturas estão dentro dele. Eu só vou... A matéria acabou aqui. A matéria desse slide, tudo que vem antes era para introduzir essas duas propriedades. Mas eu quero destacar as alturas do retângulo e do obtusângulo, porque lá no acutângulo as três alturas estavam dentro. Aqui olha o que vai acontecer. A altura do vértice C, ok. Sai do vértice C, forma 90 graus com o lado AB, tá dentro. Agora, qual que é o único segmento que sai do vértice B e forma 90 graus com o lado AC? É esse lado. Não tem outro jeito. Tenta fazer aí, copia esse triângulo numa figura, num papel aí do lado, copia a figura aí num papel, tenta fazer um segmento que sai do vértice B e forma 90 graus com o lado AC. Não tem outro, só pode ser esse lado. A mesma coisa o segmento que sai do lado A e forma 90 graus com o vértice BC. É esse, não tem como ser outro, tá? Então, cuidado que no triângulo retângulo, duas das alturas coincidem com os lados, tá? Só uma tá dentro, as outras estão em cima dos lados. No obtusângulo é pior ainda, porque a gente tem que prolongar os lados. Lembra daquela história que todo segmento está em cima de uma reta suporte, tá? Então, para a gente saber a direção do segmento, a gente prolonga o segmento. No vértice C ainda tranquilo, sai do vértice C, forma 90 graus com o lado AB, ainda está dentro. Agora, qual que é o único segmento aí que sai do vértice B e forma 90 graus com a direção do lado CA? Porque não vai ter como formar tocando o CA. Vai ter que formar 90 graus com a direção do lado CA. Esse aqui, ó. Vai formar 90 graus
tocando o prolongamento, tá? Então sai do vértice e forma 90 graus com o lado CA, não tem como tocar o lado CA, vai ter que tocar o prolongamento dele, tá? Isso não tem outro. Tenta desenhar, tenta fazer de outro jeito, um que sai do lado do vértice B e forma 90 graus com o lado AC. Tenta fazer da mesma coisa também, um que sai do vértice A e forma 90 graus com o lado BC. Para formar 90 graus com o lado BC, não pode tocar o lado BC, né? Então aqui a gente pode pensar, né, que a altura é o segmento que sai do vértice e forma 90 graus com a direção do lado oposto, porque no caso do obtusângulo ela não vai nem... ela está formando 90 graus com o lado oposto, mas não está tocando o lado oposto, tá? Então no obtusângulo, duas delas ficam fora e no retângulo, duas delas coincidem com os lados. Duas delas que eu estou dizendo, duas das três alturas. Todo triângulo sempre tem três alturas, tá? Uma relativa a cada vértice que sai desse vértice, forma 90 graus com o lado oposto. Cuidado com esses casos aí, que são casos nos quais nem todas as alturas estão dentro do triângulo. Ok? Aí, aqui, ó, vou falar de alguns quadriláteros, vou dar exemplos, como figurinha mesmo, só para comentar, porque vocês vão usar provavelmente paralelogramo para decompor vetor nas matérias que envolvem física, tanto o pessoal da mecatrônica como o pessoal da eletrotécnica, tá? Então só vou pôr alguns, não vou fazer vocês decorarem isso, tal, mas para que vocês compreendam como é grande o universo dos quadriláteros e dentro desse universo estão os paralelogramos, que eu acho que é o único que vocês vão usar. Triângulo vocês vão usar de monte, a gente mesmo vai ver trigonometria, por isso que eu tenho que falar de triângulo isósceles, para que vocês compreendam meio esse universo aí dos triângulos, para a gente ir para trigonometria. Agora, quadrilátero, vamos falar também, mas vou falar de um modo mais, tá? Até para o vídeo não ficar muito maior do que já está ficando, de um modo bem resumido. Aí a gente faz exercício de triângulo na aula síncrona. De quadrilátero eu vou ver se tem algum que vale a pena, mas de triângulo com certeza. Para terminar então, ó, quando a gente não tem nenhum... A questão dos quadriláteros, a classificação deles aí, vai ser relacionada com quantos lados paralelos ele tem. O cara que não tem nenhum lado paralelo chama simplesmente quadrilátero. O cara que tem pelo menos dois lados paralelos é um quadrilátero também, mas a gente dá um nome especial para ele. É um quadrilátero que se chama trapézio. Basta ter dois lados paralelos, ele já é um trapézio. E se além dele ter dois lados paralelos entre si, tá vendo que esse cara aqui, ó, é paralelo com esse cara aqui? Se além de ter dois esses lados paralelos, ele também tem os outros dois lados paralelos. Opa! Como ele tem dois, como pelo menos dois são paralelos, ele já é um trapézio. Mas além de ser um trapézio, né, de ter dois paralelos, ele tem os outros dois também. Então a gente classifica ele como paralelogramo. A gente chama só do último nome, que é o mais específico. Não tem por que falar trapézio e paralelogramo. Embora isso também seja um trapézio, porque ó, se eu pegar, tem dois lados paralelos. Ah, mas os outros dois também são. Então, além de ser trapézio, ele é paralelogramo, que é como a gente vai classificar ele. Por que eu estou falando em propriedades? Ó, estou dando exemplos que são as figurinhas. Propriedades. O paralelogramo tem uma propriedade muito importante, que é talvez vocês usem para decompor vetor, então é bom que vocês saibam. No paralelogramo, os ângulos opostos são iguais, ó, azul é igual a azul, vermelho é igual a vermelho, e os lados opostos que são paralelos também são iguais, ó, um pauzinho igual a um pauzinho, dois pauzinhos igual a dois pauzinhos. Agora, tem um tipo de paralelogramo, se é paralelogramo, consequentemente também é trapézio, porque se tem os dois lados, os lados opostos paralelos, 2 a 2, né, entre si, é porque tem pelo menos dois paralelos. Tem um tipo de paralelogramo, que além de ser trapézio, né, que não é só paralelogramo, ele é losango. Sabe o que significa? Além de ele ter todos os lados paralelos, os lados opostos paralelos 2 a 2, os quatro lados têm a mesma medida. Se você pegar com uma régua aí, você acha a mesma medida nos quatro lados. Esse cara é losango. E tem um outro tipo de paralelogramo que, em vez de ter os quatro lados iguais, tem os quatro ângulos iguais. Ó, os lados são diferentes, mas os quatro lados são iguais. Então, esse é reto, esse é reto e esse é reto. Esse cara aqui chama losango. E o mais específico de todos, chama retângulo, perdão. Losango, quatro lados iguais, retângulos, quatro ângulos iguais. O mais específico de todos é o cara que é ao mesmo tempo losango e retângulo, que é o quadrado, tá? O quadrado tem os quatro lados iguais e os quatro ângulos iguais também. Então pensa no quadrado, ó, ele é trapézio porque tem pelo menos dois lados paralelos. Ele é paralelogramo porque tem os lados opostos paralelos. Ele é losango porque tem os quatro lados iguais. Ele é retângulo porque tem os quatro ângulos retos. E é quadrado porque tem ao mesmo tempo os quatro ângulos retos e ao mesmo tempo os quatro lados iguais, tá? Daí o que é importante vocês saberem, na minha opinião, do paralelogramo. É bom saber que o quadrado tem os quatro lados iguais, tem os quatro ângulos retos, mas isso eu acho que vocês vão lembrar. O importante é o paralelogramo, vocês saberem que em todo paralelogramo, todo quadrilátero que tiver os dois lados opostos paralelos e os dois outros lados opostos também paralelos, tem os lados paralelos iguais entre si, ou seja, o um pauzinho aqui é igual ao um pauzinho e o dois pauzinho é igual ao dois pauzinho, e também tem os ângulos opostos paralelos, tá?
Vermelho igual vermelho, azul igual azul, tá bom? Tem mais uma coisa aí que azul com vermelho dá 180, mas a gente repete isso. Ok, gente? Por hoje era isso, um recadinho rápido, tá bom?